doutorado, que hoje de manhã eu estava começando a cadastrar a partir das instruções que eu recebi lá da secretaria da própria EPG. Então isso também é um momento muito importante. É muito bom testemunhar aqui, observar aqui a presença dos nossos alunos do curso de mestrado, dos alunos que estão ingressando agora, né, praticamente quase todo mundo está aqui presente, alunos de graduação, né, do nosso curso também, professores, né, do curso e egressos, né, alguns egressos aqui presentes também, Iécio, Bruno, não estou reconhecendo todos, mas é uma alegria também ver todo esse conjunto presente aqui nesse momento no auditório, que para nós é um auditório histórico aqui, Paulo Freire. E queria agradecer também o professor Renato Lessa, que aceitou generosamente o nosso convite para ministrar essa aula inaugural, que tem como título Filosofia, Democracia e Abstração. E a gente vai, claro, né, acompanhar e depois refletir sobre a aula. Mas eu queria que, antes de começar, agradecer a presença do nosso pró-reitor de pós-graduação, professor Luque, e convidá-lo a falar algumas palavrinhas para a gente. Tá bom? Boa tarde, gente. Professor Francisco. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a todos os alunos novos, os ingressantes, que estão enfrentando esse desafio de se aprofundar na filosofia em um programa que vem avançando com muita força, muita vontade e em um tempo relativamente curto, quando comparado com outros programas, já conseguiu a aprovação do doutorado, né? Graças aqui à liderança do coordenador, professor Francisco, e também do corpo docente e todos os integrantes dessa comunidade do curso de filosofia. Propostas desse tipo, para elas serem bem-sucedidas, elas devem obedecer a um grau de coesão, a uma identidade, para poder serem avaliadas de uma forma positiva pela CAPES. E o programa de filosofia da Rural é exatamente isso: conseguir elaborar uma proposta atendendo às peculiaridades, à realidade regional, atendendo ao que significa a Baixada Fluminense, que dá um marco, né, de análise, dá um marco de inferência teórica para todas essas questões. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de dar os parabéns a você, desejar uma boa aula inaugural. Essa é uma época do ano na qual acontecem várias aulas inaugurais, né? Agora nós atingimos o número de 40 programas de pós-graduação na Universidade Rural. É um número bom para a nossa instituição e estamos atendendo a quase todas as áreas de conhecimento. Se a gente for analisar, assim, são um ou outro curso de mestrado que ainda pode evoluir para doutorado, que tem espaço para o doutorado, mas o resto já atingiu aquela curva de crescimento, estabilizando o número e dando uma cara definida, né, à pós-graduação da Universidade Rural. Muito obrigado a todos, aproveitem a aula, dou a boa-vinda também ao professor Renato Lessa, muito obrigado por nos prestigiar, dispensa apresentações e vamos em frente, professores. Muito obrigado a todos. Bom, gente, antes de passar a palavra para o professor Renato Lessa, eu queria convidar aqui o Marcelo Maciel, que é professor do nosso programa de filosofia e também de ciências sociais, e que foi orientando do professor Renato Lessa, e vai fazer uma apresentação dela. Obrigado. Boa tarde a todos.
Eu escrevi aqui porque eu poderia ficar nervoso, então para não me atrapalhar eu vou ler um pequeno texto breve, tá bom? Eu recebi a feliz incumbência de fazer uma breve apresentação do professor Renato Lessa e de já lhe agradecer por prestigiar o nosso programa de pós-graduação em Filosofia da Rural com a aula inaugural do primeiro semestre de 2025, que ele irá proferir em instantes. Incumbência feliz, mas também um tanto difícil, pois é difícil destacar em poucos minutos os pontos mais importantes de sua trajetória, cheia de contribuições significativas, tanto na área da filosofia quanto na área das ciências sociais. Mas, para que a juventude aqui presente tenha oportunidade, como eu tive, de se inspirar nessa trajetória, vou fazer aqui um pequeno resumo dela. Renato de Andrade Lessa é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, tendo sido orientado pelo saudoso professor Vanderlei Guilherme dos Santos. Realizou estágios de pós-doutorado em importantes universidades de diferentes países, como Estados Unidos, Portugal, França e Itália. Iniciou sua carreira docente em 1978, na UF, instituição na qual se tornou professor titular de Teoria Política, tendo se aposentado em 2016. Até 1994, foi também professor de Ciência Política na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu o conheci, e hoje é membro do Conselho Editorial da editora da UFRJ. Ajudou a formar dezenas de profissionais durante os 18 anos em que foi professor e pesquisador do antigo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, atual Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Dentre esses profissionais, todos os professores de política do Departamento de Ciências Sociais da nossa Rural, uma vez que somos todos egressos daquela instituição, na qual o professor Renato foi também diretor de ensino e diretor executivo. Foi diretor de estudos no Centro de Teoria e História das Artes da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e professor visitante no Centro Roland Munier da Universidade de Paris IV. Atualmente, é professor de Filosofia Política dos programas de pós-graduação em Direito e Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e também investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Para além dos campos da docência e da pesquisa, é importante destacar que ele foi, entre os anos de 2013 e 2016, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, tendo sido também diretor-presidente do Instituto Ciência Hoje e da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Foi sócio fundador da Associação Brasileira de Ciência Política, na qual foi secretário executivo entre os anos de 1996 e 2000. Já foi representante da área de Ciência Política na CAPES e membro dos comitês acadêmicos de importantes instituições científicas, tais como a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Human Society. Em 2006, recebeu a Medalha do Mérito Científico, pela qual integra a Ordem do Mérito Científico, concedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2012, recebeu o Prêmio Análise Social, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E, em 2016, foi condecorado com a distinção Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública, conferida pelo governo português. Renato Lessa participa dos conselhos editoriais de importantes revistas científicas do Brasil e do exterior, tais como a revista El Debate Político, da Argentina, Episteme e Lisbon Philosophical Review, de Portugal, Crítica Contemporânea, do Uruguai, e da Revista Brasileira de Ciência Política, só para citar algumas delas. Sua produção bibliográfica é grande e variada, pois ele circula com a mesma desenvoltura pelas áreas da filosofia e das ciências sociais, ficando difícil saber se ele é um cientista social que também é filósofo ou se ele é um filósofo que também é cientista social. Pessoalmente, acho que ele é, na mesma medida, filósofo e cientista social. Há mais de 30 anos, ele vem publicando artigos instigantes sobre temas de filosofia moral e política, sobre o pensamento político brasileiro, a democracia, o Holocausto e sobre o ceticismo antigo e moderno, que, arrisco dizer, é a sua paixão especial. Sua produção em livro é de igual importância, e dela gostaria de destacar aqui, simplesmente, algumas de suas principais contribuições no campo da filosofia, a saber, o seu mais recente livro, Ceticismo em Movimento,
O livro Agonia, Aposta e Ceticismo, Ensaios de Filosofia Política, baseado em sua tese para professor titular da UF, e o seu irresistível Veneno Pirrônico, Ensaio sobre o Ceticismo. Eu, particularmente, não saberia aqui descrever o impacto e a importância que esse livro teve em minha formação. Sua produção de artigos para jornais de grande circulação também merece destaque, pois o estilo de sua análise da conjuntura política, ao combinar densidade teórica e sensibilidade para captar criticamente o presente, se insere perfeitamente na escola inaugurada pelos grandes mestres das ciências sociais, como Marx e Weber. Ao longo de sua carreira acadêmica, o professor Renato Lessa já orientou mais de 30 dissertações de mestrado e também mais de 30 teses de doutorado. Eu tenho a felicidade de estar incluído entre esses mestres e doutores que puderam contar com a sua supervisão, tendo sido, inclusive, um dos seus primeiros orientandos lá no início da década de 1990. Aproveito essa referência ao seu trabalho como orientador para realizar uma mudança no teor dessa breve comunicação. Gostaria de pedir licença ao público para, a partir daqui, imprimir a ela um caráter mais pessoal, quebrando parcialmente o protocolo que recomendaria seguir no tom mais formal que a ocasião pede. Mas há muito tempo tenho esperado a visita do professor Renato Lessa à nossa universidade e, felizmente, hoje esse dia chegou. Não poderia, portanto, deixar de aproveitar essa ocasião para prestar-lhe uma homenagem e expressar-lhe minha gratidão. Mencionei há pouco a sua crucial participação como orientador já na minha dissertação de mestrado, uma heterodoxa dissertação em sociologia que defendia uma inusitada semelhança entre Max Weber e os céticos antigos. Só mesmo o professor Renato para colher essa ideia e, como uma espécie de experimento intelectual, ver até onde ela poderia chegar. Mas isso só foi possível porque meu encontro com o seu universo intelectual havia ocorrido já alguns anos antes. Mais precisamente, no meu primeiro período como estudante de graduação em Ciências Sociais, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Aconteceu comigo, naquele ano de 1989, algo semelhante ao que aconteceu com o jovem Agostinho de Hipona, que vai para Cartago estudar retórica, e lá um professor lhe apresenta o livro Hortêncio, de Cícero. Esperava-se que o livro fosse útil na formação de Agostinho como orador, mas, segundo o próprio projeto de seu autor, o livro atuou sobre Agostinho como um irrecusável convite ao filosofar. Foi mais ou menos assim comigo. Numa das primeiras aulas da disciplina Introdução à Ciência Política, o professor Renato Lessa recomendou à turma a leitura de um texto chamado O Conflito das Filosofias, do grande e saudoso filósofo neopirrônico brasileiro Oswaldo Porchat Pereira. E a leitura daquele texto, acompanhada dos magistrais comentários do Lessa, também provocaram em mim um providencial desvio de rota. Estava nascendo ali um genuíno interesse pela filosofia, logo no início de uma formação em ciências sociais. Assim como Agostinho se formou orador e professor de retórica, eu também segui na formação em ciências sociais e, há mais de 20 anos, sou professor de ciência política. Mas, assim como Agostinho, nunca mais abandonei a filosofia. A diferença é que Agostinho foi cético apenas naquele primeiro momento de entusiasmo pela filosofia, tendo mais tarde descoberto a fé e se esforçado por refutar os argumentos dos acadêmicos contra a possibilidade da certeza. No meu caso, o convite à filosofia, consubstanciado no texto do Porchat e na eloquência das preleções do Lessa, foi um convite para nunca mais parar de investigar, para duvidar sempre, para desconstruir sistemas de pensamento que, à primeira vista, são irrefutáveis. Tenho percebido que é comum o jovem ingressar no curso de graduação em filosofia com uma natural simpatia pelo ponto de vista cético. Mas, via de regra, esse jovem se identifica com determinado sistema filosófico, talvez por influência de seus professores, e se torna um dogmático. Sinto-me feliz pela influência que o professor Renato exerceu sobre mim, uma influência que não incutiu nenhuma teoria substantiva, nenhuma verdade aceitável. Com seu veneno pirrônico, ele me chamou das ciências sociais para a filosofia, mas não para um sistema filosófico específico, e sim para uma atitude filosófica. O que Santo Agostinho encontrou em Cícero também não foi o convite para ingressar em uma escola filosófica particular, mas para essa atitude autenticamente filosófica que é a eterna busca pela sabedoria. É por essa saudável influência que sou grato ao professor Renato Lessa.
Levando-a a sério, continuei, como ele, professor de ciência política e com orgulho. Mas também tornei-me amante da sabedoria. Um amante inquieto e jamais convencido de tê-la encontrado, diga-se de passagem. Desde 2008, participo do GT Ceticismo, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, e, desde 2017, sou professor permanente desse programa de pós-graduação em Filosofia, onde, naturalmente, divido o pensamento dos filósofos céticos. Muito se discute se, na filosofia cética, há uma ética. Estou convencido de que sim. Tenho apoio em Seixo Empírico, que afirmou que o cético pratica a dúvida por amor ao gênero humano. Livrar-nos dos dogmatismos é o sumo bem almejado pelos céticos. Hoje, mais do que nunca, esse bem é necessário e urgente. Que nós, e principalmente os jovens estudantes que estão aqui, possamos todos nos apropriar do grande bem que o professor Renato Lessa veio nos trazer hoje. Um convite ao filosofar sem dogmatismos e contra os dogmatismos. Mas, antes de passar a palavra ao nosso convidado, gostaria de pedir uma salva de palmas ao professor Renato Lessa. Bom, gente, obrigado, Marcelo, muito bom. E eu queria aqui agora convidar o professor Renato. Bom fim de tarde, agradeço pela vossa presença, agradeço muitíssimo as palavras do meu querido ex-desorientando Marcelo, que a despeito da minha orientação, seguiu na vida muito bem orientado, por culpa dele mesmo, não por minha culpa, e dizer da minha dificuldade de ter uma performance aqui à altura da descrição de personagem feita pelo Marcelo. Eu gostaria muito de conhecer essa pessoa que o Marcelo apresentou a vocês, e temo que a minha performance talvez não preencha essa carinhosa e generosa apresentação que o Marcelo fez, sobretudo no que diz respeito aos motivos, às razões internas que o levaram a perseguir a sua skepsis pessoal, né? A sua investigação pessoal. Bom, deixa eu preparar então a partitura das coisas que eu vou falar para vocês. Tá? Espero falar por um tempo palatável, que não produza muito sofrimento. Tá? Depois de tanto tempo praticando filosofia, descobri que uma das regras fundamentais é minimizar o sofrimento que podemos produzir nos outros, e um deles é falar em excesso. Então, vou tentar compatibilizar a transmissão de algum conteúdo sem que isso imponha a vocês uma duração insuportável. Então, por isso, uma partitura que eu organizei para executar aqui a minha peça, em torno do tema que eu sugeri, né? Relações entre filosofia, abstração e democracia. Só pegar umas coisas aqui que foram ser necessárias para mim, sobretudo a água, depois o roteiro. Quero falar para vocês e ouvi-los, se a gente dispuser de tempo ao final da minha fala, a respeito das relações entre filosofia e abstração, e as relações, não as relações, algumas relações entre a filosofia e a ideia de abstração, e algumas relações ou implicações entre a ideia de filosofia e democracia. E parte do interesse meu recente, já nos últimos 10, 15 anos, em torno do tema da abstração, sobretudo a partir da premissa de que a abstração é um componente fulcral da filosofia política desde o seu nascedor. Independentemente do fato da filosofia política ser uma nebulosa que inclui uma diversidade considerável de visões de mundo díspares, muito bem representadas pela expressão do professor Oswaldo Porchat Pereira, do conflito das filosofias, a despeito dessa variedade, dessa diafonia, desse desacordo existente entre diferentes escolas de pensamento, há uma dimensão comum que atravessa esses esforços, que é uma dimensão ficcional e abstrata.
no sentido de olhar para o mundo e acrescentar ao mundo elementos de ordem, elementos que não são simplesmente uma replicação daquilo que se vê, daquilo que se percebe no mundo. Portanto, é uma dimensão de doação de sentido, de expectativa de doação de sentido, que compõe o aspecto obrigatoriamente alucinatório que as filosofias políticas têm. Sobretudo as mais alucinadas de todas, que são aquelas que dizem que veem o real, algo poético. Ao longo da minha trajetória, eu descobri que as filosofias realistas são as que dispõem de maiores doses de alucinação, que creem trazer consigo, como o poeta do Fernando Pessoa, a verdade da sua algibeira, do seu bolso. Eu não vou falar de nenhuma teoria específica, de nenhum ponto de partida, seja filosoficamente doutrinário, mas algumas premissas estão presentes no que eu vou dizer, alguma coisa da tradição cética, alguma coisa da tradição construtivista, que eu vou tentar deixar claro para vocês, alguma coisa ligada à capacidade de elaboração simbólica dos humanos na construção do mundo da vida. Então, na verdade, eu sou um péssimo exemplo de um filósofo consistente. Vocês têm aqui um filósofo inconsistente e sincrético. Não vou defender nenhuma doutrina especial, eu vou defender um argumento, alguns argumentos. E para a configuração dos argumentos, temos que correr o risco da impureza, do sincretismo e da combinação de premissas, que se os autores das premissas fossem colocados em tom dessa mesa, a coisa, como se diz em Portugal, correria muito mal. Não correria bem. Então, é dessa singularidade escalena, que eu vou tentar apresentar para vocês algumas ideias, e tento desde já que deixar mais claro o porquê da ideia de abstração e como é que ela constitui o motivo fundamental da filosofia política. Eu vou para tratar dessa questão, antes de entrar na leitura do texto que eu trouxe para vocês, eu queria mencionar duas circunstâncias que são históricas, por um lado, mas que são filosoficamente interessantes, nas quais o tema da abstração se apresentou de maneira fundamental. E são exatamente duas referências nas quais uma filosofia da política começou a ser configurada. A primeira referência obrigatória é a referência à cidade grega, na qual nós nos aproximamos do ponto de vista político a partir da evidência de que ali se praticou uma forma de gestão da vida pública que era inédita naquela altura. Várias cidades na Península Grega, umas eram aristocráticas, outras eram monárquicas, outras eram governos de aristocracias militares, outras eram simplesmente tiranias, e num dado lugar, num momento específico, inventou-se uma possibilidade de que o Demos fosse o titular do exercício do Kratos. Uma coisa inusitada, jamais tinha sido experimentada, que obrigou aquelas pessoas a inventar uma palavra, um neologismo consagrado na ideia de democracia. A nossa aproximação com a experiência da polis grega, ela, portanto, ela toma como referência imediata um fato, e não uma abstração. Um fato singular, um fato histórico, de que a partir de um dado momento, o conjunto do demos se transforma num núcleo decisório fundamental e detentor da soberania dentro daquele espaço. O ponto que eu gostaria de fazer é que as condições para que esse demos pudesse ser pensado desta maneira foram dadas por uma abstração, por uma alucinação. E essa alucinação está contida não na ideia de democracia propriamente dita, mas está contida na ideia de isonomia. A partir do momento em que sujeitos abertamente desiguais, abertamente diferentes, em termos de classe social, de ocupações, pessoas diferentes, como em geral as pessoas são diferentes, de modo geral, mas a partir de um dado momento houve a possibilidade de olhar para aquele conjunto de pessoas e fazer abstração, fazer uma espécie de suspensão fenomenológica, fazer uma abstração das diferenciações e perceber, através da diferença, um elemento comum que não tinha a materialidade que as diferenças tinham. Quer dizer, não sei se eu estou sendo claro, as diferenças entre nós, no sentido das nossas aparências, elas são completamente intuitivas. A ideia de que nós sejamos iguais é contra-intuitiva, ou seja, já não é mais tão contra-intuitiva porque ela atravessa a nossa maneira usual de perceber as relações humanas. Mas do ponto de vista do que ocorria naquele momento, naquele espaço, há uma mutação que, sem exagero, é uma mutação revolucionária. E essa mutação revolucionária consiste em não mais ver o que se vê. Não mais ver o que se vê, mas ver o que se vê a partir do que não se vê.
E o que não se vê? Não se vê a isonomia. Ela não é visível. O que é visível é a estratificação, é a diferenciação de riqueza, de posição, de prestígio, de família, o que vocês quiserem. Então, portanto, o primeiro experimento democrático, ele parte de uma abstração. Tá? Diferentemente de outras cidades naquela mesma altura, nas quais a estratificação política da cidade obedecia rigorosamente à estratificação social que aquelas cidades tinham. Tá? Quer dizer, nas aristocracias governam os aristóicos, os melhores por definições específicas que cada lugar tem. Né? Nas formas de domínio militar, governam os militares. As plutocracias governam os ricos. E assim por diante. O nome do sistema no qual o poder é exercido traz consigo a marca física direta daquele que detém o poder. Portanto, não é necessário abstração dizer para vocês que numa aristocracia governam os melhores. Isso não é uma abstração, é uma pura tautologia. Certo? Não sei se o ponto fica claro. Então, a passagem do demos aristocrático para o demos democrático não é apenas uma passagem de mudança de regime político. É uma mudança de forma de vida, cuja possibilidade é dada pela adesão intersubjetiva de uma abstração. Quando reunidos em assembleias, cada mão aqui levantada conta um. As mãos levantadas aqui não têm a ver com as histórias pessoais, com o contra-cheque no fim do ano, com o quanto declarou no imposto de renda, ou outros marcadores reais de diferenciação que existem entre as pessoas. Na hora de levantar a mão, cria-se, portanto, uma unidade que é imaginária, tá? Mas a partir do momento que essa unidade imaginária se constitui, a vida prática passa a ser regulada por essa unidade imaginária. Então, e não é por outra razão que esse é o momento fundador, se é que há momentos fundadores, né? Eu estou com o Roger Borges, né? Toda vez que ele falava da fundação de alguma coisa deve ser fundada antes, né? Mas enfim, vá lá. Esse é o momento inaugural de um primeiro saber sobre a política. O primeiro saber sobre a política, que é um saber que, se por um lado é um saber que se ocupa de questões práticas, como é que nós organizamos a vida aqui, né? Como é que nós lidamos com as tarefas que têm que ser desempenhadas para que haja uma cidade, para que haja uma experiência comum, lidamos também com aspectos imaginários. Para que estamos aqui? Qual é a finalidade disso? Qual é a melhor ordem que podemos inventar no momento em que tomamos decisões sobre as questões práticas que estão nos afligindo? A filosofia política, portanto, no seu nascedor, independentemente da variação teórica que ela tem, filosófica, platônicos, aristotélicos, sofistas, para pegar as três tendências fundamentais mais ou menos contemporâneas da polis, independentemente das diferenças substantivas, eram obrigadas a lidar com questões de natureza prática. Então, as filosofias políticas, do modo geral, no seu nascedor, nascem bifrontes, nascem divididas, partidas, entre uma dimensão realista, né, o que fazer, e uma dimensão, digamos, construtivista, prospectiva, deontológica, se vocês quiserem, por que fazer ou para que fazer. Tá? Então, se a pergunta o que fazer, ela exige uma resposta prática, a pergunta por que fazer e para que fazer não tem como ser respondida de maneira prática. Tem que ser respondida de maneira normativa, de maneira apaixonada, de maneira imaginária, ou tecnicamente falando, dogmática, quer dizer, a partir da assunção de verdade de algumas referências, sem as quais o mundo acaba por não se mover. Então, esse é o exemplo da dimensão fulcral e estratégica que a abstração tem da configuração de um experimento comum, que tem a ver, portanto, com a ideia da invenção de um comum no interior da polis. Quer dizer, o que faz da polis uma forma política governada pelo comum não é o fato empírico, matemático, de que a maioria levantando a mão, vamos por essa direção. O que torna a polis um experimento comum é a deflação das diferenças e a afirmação de uma unidade imaginária que é a sede do comum. Portanto, é possível perceber a filosofia política desde o seu nascedor, independente da variação de época e de direções, como imagens, como formas imaginárias, utópicas, se vocês quiserem,
de proposição do que seja esse comum. E aí a variedade é infinita, aí a diafonia ela é incontornável. Né? O desentendimento, a discordância, pluralidade das filosofias, o conflito das filosofias, como falou o professor Porchat, se põe como elemento inevitável. Mas eu quero reter essa dimensão comum da abstração, como condição de existência do comum. Tá? Esse foi um ponto que foi muito bem desenvolvido por Rousseau no século XVIII, fazendo um salto aqui de milênios, no capítulo estratégico do seu contrato social, curto, capítulo 4 do livro 1, cujo título é Por que é necessário sempre retroceder a uma convenção anterior? E Rousseau diz uma coisa muito singela, mas que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, o papel da invenção. Da invenção, e eu acho que é um argumento muito lógico, a invenção não pode ser replicação, certo? Ou a invenção ou a replicação. Rousseau coloca de maneira brilhante, claríssima, o lugar dessa invenção quando ele diz o seguinte, esse ponto eu acho brilhante, tá? Mais importante do que discutir como é que os reis são escolhidos, tá? É importante discutir como é que o povo se transforma no povo. Frase curta, em geral, passamos por cima dessa frase. Tá? Duas coisas diferentes. Discutir como é que os reis são escolhidos é um programa de ciência política. Regimes políticos, né? Coalizões, eleições, quer dizer, como é que os reis são constituídos. O processo pelo qual o povo se transforma num povo é um problema filosófico-político. Porque o que aparece aqui em Rousseau é uma distinção entre povo como unidade demográfica, pessoas que podem ser descritas demograficamente, contadas, classificadas por idade, peso, enfim, por distribuição espacial, mas demograficamente, e o povo enquanto, além dessa unidade demográfica, dotado de uma representação a respeito do que ele significa para si, ou do que ele contém. Ou para dizer de uma maneira bem direta, por quem nós nos tomamos? Esse é o ponto. Né? Quer dizer, no dado momento, os atenienses que levantam a mão nas assembleias tomam-se a si mesmos como isônomos, como equivalentes uns aos outros. Embora não tenham nascido equivalentes uns aos outros, mas tomam-se como se fossem. E aí, meus amigos, aí eu fazendo como se, as if, essa dimensão ficcional. Tomamos-nos como se nós fôssemos equivalentes. Então, a questão de Rousseau é a seguinte, de que povo se trata? E eu não posso responder essa pergunta a partir da contagem, não, são 3,5 milhões, tantas mulheres, tantos homens, tantas crianças, tantos não sei o quê. Isso não me responde. O que constitui um povo? Aliás, é uma questão difícil, porque os povos também se distinguem em milhões de micropovos no seu interior. Mas não importa, a questão permanece. Mesmo quando um povo resolveu se dividir em 300 identidades diferentes, é possível perguntar para cada uma dessas identidades pelo que elas se tomam, como é que elas se autorrepresentam. E é exatamente essa autorrepresentação, eu acho que isso é um aspecto fundamental de primeira filosofia, essa autorrepresentação que temos de nós mesmos, que exige para que seja dita e assumida, que seja inventada, que seja ficcionalmente estabelecida e que tenhamos crença constitutiva nessas autoidentidades para que nós nos movamos de acordo com aquilo que nós atribuímos. Né? Quer dizer, a minha suposição é de que essas identidades não são colhidas como arco-íris, pedras, flores no caminho, né? São encontradas na natureza. Há um trabalho de invenção que nos configura como povo, de um modo geral, no alto grau de abstração, ou como partes singulares do povo mais geral. De qualquer maneira, a questão de Rousseau sempre foi, a questão de Rousseau permanece. Né? Quais são os processos pelos quais povos ou parte de povos se transformam em povos ou parte de povos? Tá? E aí a mediação, mais uma vez, é a mediação dada por esse tomar-se por alguma coisa. Quem nós pensamos que somos? Tá? No fundo dessa pergunta. Tá? Essa pergunta só é respondida se fomos capazes, o que nem sempre é possível, o que é muito difícil, de tentar elucidar, detectar os elementos ao longo da nossa história que doaram, estabeleceram no caminho marcadores para essa grande ficção de pertencimento que nós, de alguma maneira, lá nos movimentamos e trabalhamos nela. Tá? Então, isso só para chamar a atenção
para a importância dessa mediação utópica. Né? E ainda nessas notas técnicas iniciais, voltando para o mundo grego, quer dizer, a referência que eu fiz à isonomia tem a ver, portanto, com a ideia de comum na polis. Mais ou menos nessa época, quer dizer, alguns séculos depois, poucos séculos, um cético grego chamado Enesidemo, de Knossos, lá pelo século I, antes da Era Comum, desenvolveu um conjunto de argumentos que, segundo ele, levam à nossa suspensão dos juízos. Quer dizer, a nossa restrição a determinar que alguma coisa é verdadeira ou que alguma coisa é falsa. Isso seria tema para 4 conferências, eu não vou entrar em detalhe sobre esses argumentos, mas há um deles que é fundamental, que é o argumento que dizia que o primeiro argumento no mundo grego que chamou atenção para as diferenças culturais. O primeiro argumento da história da filosofia que leva em conta a dimensão das diferenças culturais. O argumento é o seguinte: há uma variedade de culturas, ou seja, há formas de vida que têm crenças, hábitos, leis, crenças em lendas, crenças em dogmas, né? Hábitos, costumes, que são diferentes umas das outras, e que, portanto, nós, como céticos, não temos como decidir qual dessas formas de vida deve ser adotada como critério para avaliar a correção ou o ajuste das demais formas. Então, se os egípcios praticam um determinado tipo de comportamento e os atenienses praticam um comportamento oposto, o comportamento ateniense não pode ser apresentado como critério de avaliação da correção da justeza do comportamento egípcio, ou espartano, ou corintiano, no sentido grego da palavra, né? Óbvio, né? Ou qualquer outro comportamento discrepante. Portanto, a ideia é o reconhecimento da diferença entre as sociedades. Mas não é só o reconhecimento da diferença. E aqui é o aspecto revolucionário do ceticismo grego, no que diz respeito ao argumento da diferença das culturas. É que as culturas não são só diferentes. As culturas são diferentes e todos os gregos sabiam que as culturas eram diferentes. Isso fazia com que eles massacrassem as culturas porque eram diferentes. Certo? Há momentos em que a percepção da diferença é a auto-autorização de alguém para massacrar o outro, que só será massacrado porque for diferente. Então, o ceticismo não é um elogio da diferença, é o reconhecimento da diferença, mais o que? Aí que é o elemento revolucionário, tal como a isonomia significou para o âmbito da polis. É que há equivalência nessas diferenças. Esse é que é o aspecto importante. Né? Quer dizer, e é o mesmo raciocínio que o raciocínio da polis. A polis é uma reunião de diferentes que se tomam como equivalentes, como isônomos, né? Como equivalentes. O mundo das culturas, o mundo das formas de vida, o cosmo, portanto, é uma reunião de culturas diferenciadas que, a partir de um certo ponto de vista filosófico, podem ser tomadas como equivalentes. E a partir do momento que essas culturas são tomadas como equivalentes, coisas como genocídio, massacres interculturais, não digo que ficam impedidos, mas ficam filosoficamente insustentáveis. Ainda que os massacres continuam, porque perpetradores de massacres não leem filosofia. Quando leem péssimas filosofias. Não estão nem aí para isso, né? Mas não sei se o ponto fica claro para vocês. Quando eu falei da polis, eu falei de um comum intrapolis, interno-polis, que depende da abstração da equivalência. Quando eu falo agora da diferença das culturas, eu estou a falar do quê? Do comum extrapolis, ou extrapolei, né? Entre as polei existentes. Portanto, sendo um pouco anacrônico, há um ar de cosmopolitismo na segunda visão, né? Que não se limita apenas a reconhecer a diferença. Se nós reconhecemos a diferença, insistimos no reconhecimento da diferença, insistimos no reconhecimento da diferença, e nós estabelecemos entre as diferenças a ficção do equivalente, continuaremos cada vez mais diferentes. E, portanto, não há que falar do comum. Só se pode falar do comum se alguma referência, alguma equivalência for possível ser imaginada. Então, é nesse sentido que a abstração entra aqui como elemento constitutivo do que eu vou tentar apresentar para vocês. Tá? Se a gente tiver algum tempinho no final, enfim, a gente pode voltar a alguma questão desse tipo, alguma dessas questões de uma maneira mais circunspecta. Então, deixa eu então apresentar para vocês algumas notas que eu
preparei, que corresponde a um capítulo, eu já faço a propaganda aqui do livro, né? Recomendo que vocês leiam o livro e vejam o filme quando ele for transformado em cinema, né? É o Cientismo em Movimento, no qual é um capítulo que trata dessa questão da filosofia, da democracia, da abstração e das formas de vida. É um tema wittgensteiniano que eu tenho cultivado há muito tempo. Então, eu vou partir da seguinte pergunta. Tá? Eu já disse a vocês um pouco por que a abstração pode nos importar. Então, parto da seguinte pergunta. É possível estabelecer uma relação de implicação mútua entre filosofia e democracia? Há elementos inerentes a ambos os termos, filosofia e democracia, suficientes para supô-los parte de uma relação necessária, na qual uma seria condição para a outra? Pergunta. A rigor, um passo necessário e prudente para refletir sobre isso exigiria uma investigação sobre concepções possíveis do que seja tanto filosofia quanto democracia, para poder detectar nas diferentes modulações a medida das aproximações e dos estranhamentos entre esses dois termos. O problema é que isso aí daria muito trabalho, impõe uma pesquisa mais extensa do que a minha perspectiva de permanência do planeta, portanto, isso me obriga a buscar uma alternativa mais pragmática, que não o cotejamento necessário entre as diferentes maneiras de entender filosofia, entender democracia, e tentar ver que medida essas coisas conceitualmente combinam ou não combinam. Mas a minha questão não é conceitual, a minha questão é existencial. Tá? Portanto, o que eu proponho para tentar responder a pergunta o que a filosofia e a democracia têm em comum, que é o meu argumento agora para chegar na abstração, mais uma vez, que é o ponto que eu vou usar para terminar a minha fala, o que eu vou fazer é inventar outro trajeto, menos oceânico, mais prudente, que é o seguinte caminho. Antes de eu me comprometer com um argumento positivo, ou afirmar uma evidência positiva, capaz de sustentar que existe uma relação bionívoca, clara e distinta, entre os termos democracia e filosofia, talvez seja o caso de buscar amparo numa proposição negativa, cuja fórmula para mim não aparece como problemática. E essa é a minha saída, é a fórmula negativa. Governos despóticos e antidemocráticos, por definição, odeiam tanto a filosofia quanto aqueles que a praticam. Essa é a minha maneira de evitar o cotejamento. Parto dessa premissa, que é uma evidência negativa. Em vez de provar para vocês que a filosofia tal e qual é democrática por natureza, eu parto de uma outra premissa que parece um pouco problemática, é que governos autocráticos, despóticos, né? Enfim, não nos faltam exemplos, próximos ou mais distantes, né? Dão-se mal com a filosofia e dão-se pior ainda com os seus praticantes. Né? Certo? A depender de alguns desses governantes, a fabricação de cicuta seria um grande negócio, vocês podem imaginar. Né? Vamos por esse caminho. Né? A vantagem dessa orientação pelo negativo resulta... as vantagens são muitas. A maior de todas resulta do fato que, graças a Oswaldo Porchat Pereira, sabemos que filosofia significa conflito das filosofias. Pois sempre haverá quem diga que a sua verdade filosófica privada é capaz de sustentar qualquer coisa de modo mais consistente do que as demais. Se formos por aí, em busca da evidência positiva mais robusta, temo que os nossos jogos reflexivos venham a se orientar por uma ênfase nas nossas diferenças, mais do que pela possibilidade de imaginar algo como um efeito filosófico em sentido mais amplo, portador de inclinações antidespóticas. O que eu quero é retirar da filosofia um efeito filosófico, independentemente da variação das doutrinas, que possa sustentar uma inclinação antidespótica. Adianto para posterior consideração que tal efeito filosófico tem a ver com o investimento imaginativo em uma reserva de abstração. Investimento imaginativo em uma reserva de abstração. Um fator decisivo na resistência ao domínio dos fatos brutos. Quer dizer, a oposição aqui é uma oposição da imaginação, da abstração ao domínio dos fatos brutos, tal como vocês encontram no poeta Leopardi, italiano, ou no filósofo alemão Hans Blumenberg, que é a ideia do fato bruto como invivível, a ideia do invivível.
invivível. Né? Então, como é que nos opomos ao invivível? Bom, vamos com calma. Partamos, portanto, da evidência negativa, a qual vou refrasear. Né? Governos despóticos e antidemocráticos, por definição, odeiam tanto a filosofia quanto aqueles que a praticam. Né? Pode-se a isso, vocês podem objetar o seguinte: não, Renato, não é isso. Não é por aí. Nada impede que um regime despótico abrace uma determinada filosofia, não é? Segundo regras interpretativas próprias e um tanto esquisitas, na verdade, e faça dessa filosofia um fundamento das suas ações e razão suficiente para banir as filosofias discrepantes. Já vimos esse filme. No entanto, a promoção, isso é o que eu acho um ponto importante, a promoção monopólica, ou melhor, o rebaixamento monopólico de uma orientação filosófica à condição de filosofia pública oficial, por isolar o sistema escolhido do seu ambiente filosófico maior, qual seja o da diversidade ou do conflito das filosofias, desqualifica essa filosofia enquanto forma filosófica. Quer dizer, o argumento aqui é que uma filosofia só pode permanecer como forma filosófica se inscrita na diversidade das filosofias e no quadro do conflito das filosofias. Certo? Daí a minha disposição profissional de lidar com a filosofia de maneira monográfica. Né? E a minha tendência é lidar com a filosofia de maneira horizontal, transversal. Né? E vários sistemas conversam uns com os outros, colidem uns com os outros, e eu observo essa colisão, e dessa colisão faço uma pescaria e alimento a minha reserva de ideias abstratas. Né? Certo? Porque nesse ponto eu sigo Paul Valéry. O que seria de nós sem o socorro das coisas que não existem? Tá? Certo? Então, essa reserva abstrata é o alimento das coisas que não existem, que nos socorram diante da brutalidade da vida. Não nos socorre no sentido da autoajuda, no sentido da busca com os outros, da ação coletiva, da ação comum, da invenção do movimento. Quer dizer, essa reserva não é introspectiva, essa é uma reserva que convida a interação e a empatia. Né? Portanto, fazemos coisas com essas reservas. Mas vamos um pouco mais para o fim, daqui a 23 minutos eu volto a falar desse ponto. Antes disso, eu preciso atravessar aqui algumas questões. Então é isso, a objeção do sujeito que diz: não, você está errado, porque é um regime tal que tomou as decisões que tomou a partir de uma filosofia. A minha resposta é que, como um regime político determinado promove uma filosofia, a sua única filosofia oficial, esta filosofia, por melhores e mais respeitáveis que tenham sido seus inventores, lá nas calendas, sei lá, gregas, alemãs, francesas, sei lá, mas o que, ela se deslocou do seu ambiente natural. Tá? E qual é o ambiente natural das filosofias, segundo o nosso querido Oswaldo Porchat Pereira? O conflito das filosofias. Não há outro ambiente para as filosofias, se nós não tivermos da filosofia uma visão autárquica, tá? Ou como Habermas chama no seu último livro, uma visão administrativa. Né? Nós nos dedicamos administrativamente a cuidar do jardim da nossa referência filosófica. A questão é que, quando fazemos isso, não jogamos o jogo da filosofia, que é o jogo da pluralidade, do conflito e da diferença. Né? Diferença com equivalência, mas da diferença. Pois bem, então, se partirmos da evidência negativa, né? Ou seja, o despotismo não gosta da gente, para reduzir a coisa ao que interessa, né? Qual é a contrapartida disso? É que a filosofia dá-se mal com o despotismo e com a tirania. Ela dá-se mal. Né? Trata-se, na verdade, de uma versão compartilhada. E esse é um ponto que eu acho importante. É uma versão compartilhada por filosofias diferentes entre si. Há uma diafonia, termo técnico, diafonia é um dos argumentos, de um conjunto de argumentos feitos por um cético grego, lá de quem ninguém sabe nada, a não ser que ele fez esse conjunto de argumentos, chamado Agripa. Ele é vivido lá pelo século I da Era Comum, não se sabe bem, né, quem foi, mas um dos argumentos dele é o argumento da diafonia, que em grego significa desacordo. Um desacordo indecidível, para o qual não é possível a arbitragem. Qualquer tentativa de arbitragem significa, entre duas proposições de desacordo, qualquer tentativa de arbitragem significa criar um sistema de 3 proposições em desacordo.
Tá? Não sei se vocês todos têm na cabeça um quadro famosíssimo de Rafael Sanzio, está lá no Vaticano, mas enfim, divulgado para o mundo inteiro, em livros e imagens, chamado A Escola de Atenas, pintado no século XVI, a pedido de um papa muito bizarro, muito secular, muito singular, que pediu para o Rafael pintar um quadro que representasse toda a sabedoria relevante, composta exclusivamente por pagãos. Uma coisa notável, é um quadro pagão. A filosofia grega está toda ali na Escola de Atenas. A gente olha para o quadro, é uma maravilha, enfim, eu não vou deter no aspecto pictórico, já seria uma viagem específica, né? Mas a gente olha, está todo mundo ali, está Demócrito, estão os cientistas, está Pitágoras, está Euclides fazendo desenho em compasso, ou seja, aquela malta toda ali, cada um fazendo o seu métier, fazendo a sua filosofia particular. E no meio da pintura tem dois gigantes, duas pessoas proscênio, né? Os dois atores principais desta apresentação cenográfica, um jovem que Rafael Sanzio pintou a partir do seu amigo Michelangelo, que era também outro pintor importante. O jovem é Platão, tá? Perdão, o jovem é Aristóteles. E o ancião, do lado dele, pintado à moda de Leonardo da Vinci, né? Cabelo branco, escorrido, os dois virados assim, bem inclinados, um em direção ao outro, Platão com Timeu debaixo do braço, e Aristóteles com a Ética debaixo do braço, sendo que Platão apontava para o céu, com o seu Timeu, outro braço, não o Timeu caía, claro, né? Debaixo de um braço, Timeu, outro braço levantado para o céu, Aristóteles, a mão indicando o chão e debaixo do outro braço a Ética. Quer dizer, se faltou só uma legenda, onde é que está a realidade? O que importa para a filosofia? É a grande pergunta da qual jamais estaremos de acordo entre nós. Tá? Então, esse é o desenho da escola filosófica dos gregos, pintada por um homem do Renascimento, que resolveu representar a sabedoria dos gregos como uma grande diafonia. Uma grande diafonia. Sendo que coloca a principal diafonia no proscênio, que são os grandes sistemas da filosofia grega. Pelo menos essa é a maneira usual de contar a história da filosofia antiga. Então, Aristóteles do proscênio. E os outros secundários, né? Alguns magníficos, maravilhosos, mas cada um fazendo o seu jogo. Portanto, não há nenhuma tentativa de síntese nesse quadro. De síntese. De representar a filosofia como um métier dotado de uma finalidade precípua, em que toda aquela variedade convergisse. Não, aquele é um teatro da diafonia. Tá? O meu ponto nessa minha fala e no texto sobre a qual ela está baseada é que há diafonias e diafonias. Né? A diafonia ela é tanto maior quanto ela será maior na medida em que ela incluir divergências sobre o que devemos fazer. Isso tende a estender, né, o âmbito possível da diafonia, mesmo com relação a palavras sobre as quais nós parecemos ter um acordo sobre a sua importância. Sei lá, se fizéssemos um experimento aqui, cada um de nós aqui escrevesse 2 linhas sobre o que significa democracia, que é uma coisa que todos nós aqui concordamos. Democracia, bom, vai dar 100% aqui. Né? Talvez muitos de nós queiramos mais democracia, mas não vamos complicar a pergunta. 100% vai lá, admitam o que eu estou dizendo, isso, aceitem, não vai haver muito problema. Agora, na hora de escrever, o que ela significa para mim, nós vamos ter dissenso sobre os atributos, embora tenhamos consenso ou maioria esmagadora quanto ao significante. Né? Significados variados para o mesmo significante. Né? Esse é o ponto, né, que está presente nessa ideia de diafonia positiva. Né? Agora, há diafonias e diafonias. Há uma diafonia positiva, que é essa que eu acabei de dizer, e uma diafonia negativa. Que ela existe porque, segundo Agripa, lá nas calendas gregas dos bons tempos, sobre todos os assuntos os humanos podem divergir. Então, isso vale tanto para a diafonia positiva, o que queremos da vida, o que é uma democracia, como vale para uma diafonia negativa, que é o seguinte: o que não queremos. O que não queremos. Qual é o pior dos mundos? Então, não estou dizendo que quando a gente põe a questão do que não queremos, automaticamente o consenso
vai se fazer entre a gente. Mas o âmbito da divergência diminui. Tá? E se nós fizermos rodadas e mais rodadas de deliberação entre a gente, é possível que esse âmbito do Código de Dissenso desapareça ou se reduza ao mínimo, como de fato se reduziu para aqueles pensadores gregos, para os quais o pior dos mundos é a tirania. No fundo, quando integramos todas as diferenças, o que resta como consenso é um consenso negativo, que é a ideia de abjeção à tirania. Isso, defensores da aristocracia, defensores da monarquia, defensores da democracia, defensores do governo misto, como Aristóteles, todos eles têm em comum o horror ao governo despótico. Né? E o que é o governo despótico? O que significa o governo despótico? Quer dizer, a aversão dos gregos a esse governo despótico excede, menção às aversões excede o limite razoável do tempo que nós temos. Heródoto, por exemplo, o suposto pai da história, né, questiona claramente a diferença entre governo bem constituído, cito, né, e a possibilidade, cito, de um governante fazer o que lhe apraz sem controle. Lá no Heródoto, faz uma distinção entre o bem constituído e o governante fazer o que lhe apraz e sem controle. Aí, nós todos céticos a essa altura, né? Mas como assim bem constituído? Qual é o critério que temos para definir o que é o governo bem constituído? Então, antes que nós nos matemos numa diafonia infernal, vamos usar o que o próprio Heródoto está dizendo. O governo bem constituído, seja lá o que seja, é o que se opõe a uma situação na qual o governante faz o que lhe apraz e sem controle. Portanto, o governo bem constituído é o governo comum, certo? Já que ele se opõe ao governo do governante que faz o que lhe apraz. Eu já tenho aqui já uma sistematização de uma diafonia possível, que chama para uma conversa que vai ser também diafônica, cheia de conflitos, mas em torno de um tema comum, que é o tema do comum, perdoem o pleonasmo, a reiteração da coisa. Então, as referências ao despotismo são impressionantes. Né? O déspota age contra a comunidade política. Né? Ele se orienta idioticamente, ele se orienta pelo idios, pelo que lhe é particular, pelo que lhe é privado, independente dele ser idiota, no sentido usual, na maior parte das vezes, né? Ouvimos há pouco. Né? Mas, enfim, mas esse idios é o da particularidade, o da idiosincrasia do déspota, que, como Montesquieu vai dizer depois, faz do governo as delícias do príncipe. Tá? Então, há várias citações, eu vou pular a maior parte delas, não sem chamar Aristóteles, né, que fez o primeiro estudo comparado das constituições, 140 e tantos estudos sobre constituições gregas, sobrou apenas um, né, mesmo assim com autoria discutível, a Constituição dos Atenienses. Ele deixou claramente posta a diferença, quer dizer, que caracteriza o bem do governante, né? É um despotismo, né? Voltado para o bem do governante, e Aristóteles diz: são como o governo do senhor sobre o escravo, em que o interesse do senhor está acima de tudo. O Estado, ao contrário, deve ser uma associação de homens livres. Portanto, há marcas, portanto, de distinção que mantém, repito, né? Talvez excessivamente, que enquanto estamos em desacordo sobre o que é melhor, tá? Podemos reduzir consideravelmente a margem de desacordo quando detectamos, enfim, o que uma linguagem mais contemporânea é o inimigo principal. Quem é o inimigo principal? Ou, se vocês quiserem um exemplo mais cru, em torno de quem vamos nos juntar no segundo turno para isolar o inimigo principal? E nesse segundo turno, o que nós temos? A suspensão temporária de algumas diferenças, não é isso? Em torno de uma convergência com relação ao que se deve evitar, porque é um comportamento, para não deixar de dizer, legítimo, né, de qualquer escolha eleitoral, não é errado, né, ter esse tipo de relação. Às vezes é necessário que se faça assim. Mas ilustra bem o ponto que eu estou falando, né? A Agripa dizia que por tudo nós discordamos, aí eu faço uma leitura revisionista, assim, para muita coisa nós discordamos, para quase tudo, mas há discordâncias e discordâncias. Né? Há discordâncias que são atenuadas se nós tivermos clareza de detectar o que nos ameaça. Então, essa discordância, ela aparece, né? Então, nós vemos que desde
de momentos originários da tradição da filosofia política, se constituiu um roteiro, né, de definição do que significa esse comum. E esse roteiro, em grande medida, ele está orientado pelo horror ao extremo, pelo horror à impossibilidade de uma forma de vida orientada pelo comum. Comum como oposição à ideia do horror extremo. Né? Não quero exceder aqui a menção a vários exemplos, né? Mas é inevitável mencionar no século XVII o grande cético francês Pierre Bayle, esse realmente é notável, que imaginou pela primeira vez uma comunidade política fundada no silêncio da religião, sendo ele um protestante, huguenote, que vive no exílio em Roterdã, fugido das perseguições religiosas de Luís XIV na França. Portanto, ele é um crente, ele é um homem de religião. Mas quando pensa o comum, ele suspende o juízo sobre sua própria identidade religiosa, porque percebe que qualquer comunidade humana governada por uma religião, ela é potencialmente genocida. Genocida não, porque o termo não existia. Ela é potencialmente letal para a diferença. Tá? Ou seja, a regra da letalidade, ela só pode ser evitada se nós adotarmos a regra da equivalência. Quando entra a regra da equivalência, a letalidade perde seu fundamento. Então, esse protestante muito heterodoxo, né? Outros protestantes, os huguenotes, duvidavam da fé do Pierre Bayle, mas isso não é o nosso tema aqui. O fato é de que ele nunca abjurou claramente o protestantismo, mas defende a ideia de uma república fundada no silêncio da religião, e ele não vai ter pejo em dizer que essa república é a república dos ateus. Tá? Os ateus. E o argumento é brilhante: só os ateus, só um ateu é desprovido de qualquer motivo para massacrar uma religião, porque não tem nenhum. Então, os ateus. Escândalo absoluto no final do século XVII, né? Alguém defender a tese do ateu virtuoso. Mas existem ateus virtuosos, Pérez existe. Dê um exemplo: Spinoza. Spinoza, para Pérez, era um ateu virtuoso. Tá? Por ter colocado Deus em todos os lugares, na natureza, esse Deus desaparece como milagroso, como misericordioso, como doador de sentido, como salvador da humanidade. Então é o ateu virtuoso porque o deificou o mundo de uma maneira tal que esse Deus perdeu qualquer possibilidade de dimensão salvífica. Né? Portanto, não é um Deus que justifica a eliminação de outras formas de manifestação da religiosidade. Bom, então temos vários exemplos aqui, mas eu quero concluir tratando de uma questão que talvez possa ter atravessado a impressão de vocês. Mas o que é o comum, afinal de contas? Quer dizer, até agora fizemos o que eu fiz até agora? Eu tentei construir alicerce para um argumento, tá? De que a relação entre a filosofia e a democracia, ela tem como sustentação, pode ter outras sustentações, mas tem como uma sustentação fundamental, que é o horror, que é a capacidade de imaginar, o que nos ameaça primordialmente. De exercer abstração, não só no sentido de imaginar novas formas de vida, mas no sentido de olhar para o mundo e perceber sistematicamente o que agride as formas de vida, as diferentes formas de vida, independente das suas singularidades. Mas uma ideia atravessou essa minha apresentação, que é a ideia do comum. Então, está na hora de... O que é o comum? Do que se trata? O comum resulta do trabalho da abstração. E aqui são os 10, 15 minutos finais, para vocês terem um horizonte de suportabilidade, né? Diante do que eu vou dizer daqui para o final da minha exposição. Né? O que é o comum? Do que se trata? O comum resulta do trabalho da abstração. O comum não está nas coisas, pois essas, as coisas, tal como Guilherme de Ockham nos ensinou muito tempo atrás, essas coisas subsistem nas suas particularidades, sem ligadura, no estado de abandono ontológico. O comum não reside nas coisas singulares. O comum é o que se apresenta no predicado das coisas. E como é que nós predicamos essas coisas? De nenhum modo como alguma coisa seja gerado pelas coisas, de algo que seja gerado
pelas próprias coisas, como se tivessem em si mesmas o programa da sua expressão, né? Como se as coisas tivessem em si o modo de se exprimir. Herdeiros, pelo menos eu, herdeiro da cultura do nominalismo ocanista, sabemos muito bem do que se trata. Somos nós os doadores de predicados. A começar pelos nomes simples, uma garrafa, um copo, uma tampa, né? Começar pelos nomes simples e daí, na sequência, aos nomes universais, continentes, invólucros, sei lá, os nomes universais, as formas simbólicas de Ernest Cassirer, ao mundo que pintamos para nós mesmos, de Wittgenstein, aos modos de fazer mundos, Nelson Goodman, ou a precipitação do infinito no indivíduo, segundo bela fórmula do filósofo português Fernando Gil. O comum, esse ponto é importante, o comum é ao mesmo tempo algo que não se vê nas coisas e uma reserva alucinatória necessária para que as coisas sejam vistas. Quer dizer, ao mesmo tempo que o comum não está nas coisas, né, ele é uma condição para que as coisas sejam vistas, sejam humanamente vistas. É uma reserva alucinatória, repito, necessária para que as coisas sejam vistas, sejam percebidas de uma determinada maneira. Eu só posso perceber aqueles homens gregos reunidos, fazendo barulho, falando todos ao mesmo tempo, se empurrando, gritando, nervosos, só consigo perceber aquilo ali como uma ágora, como um espaço deliberativo, certo? A partir do momento que eu consigo ver além do barulho, da confusão, né? Da anomia aparente que aquilo se revela para mim, vendo aquilo ali, a expressão, uma isonomia, de uma vontade geral, como o Rousseau vai dizer no século XVIII. Aliás, esse seria um bom exemplo da vontade geral. Vocês já viram alguma vontade geral andando na rua? Não? Já viram várias vontades particulares, com certeza, a começar pela de cada um de nós aqui nessa sala. Tá? O senhor vem a calhar, a sua ideia de que a comunidade política se funda na vontade geral. Ok, dê-me o endereço. Tá? Dê-me o endereço, põe no Waze para poder chegar até lá. No Google Map, não está no Google Map, está na estratosfera. A vontade geral está na estratosfera. Mas nós nos socorremos dessa estratosfera para inventar, em si, formas práticas, tangíveis da experiência comum. Que esse comum vai deixar de ser pura virtualidade, pura imaginação, e vai se transformar em alguma coisa. Tá? Alguma coisa que seja uma coisa, tangível, vivível, e que nos englobe de uma maneira associada. Então é nesse sentido que o comum não está nas coisas, mas é uma condição para que as coisas sejam percebidas. É uma reserva alucinatória, uma reserva que, tão logo posta e ativa, logo que essa reserva se põe e se faz ativa, faz com que as coisas percam qualquer inteligibilidade fora do quadro estabelecido. Só assim eu posso supor que sujeitos desiguais e diferentes sejam iguais. Quer dizer, não só eu me alucino porque posso supor que as pessoas sejam iguais sendo desiguais, como fica impossível para mim deixar de vê-las dessa maneira. Esse é o meu ponto. Esse é o argumento de Jean-Jacques Rousseau, de novo, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que é um texto que vocês devem ler todas as quartas-feiras de manhã, ou segunda-feira de manhã, enfim. Alguma manhã de vocês deve ser ocupada pelo discurso de Rousseau. Rousseau, enfim, vale a pena contar em 3 minutos essa historinha. Né? Em 1753, ele participou de um concurso, né, da espécie de Ampof da época, que era a Academia de Dijon. Todo ano a Academia de Dijon propunha um tema, as pessoas escreviam monografias, eram julgadas por um júri e ganhavam um prêmio em dinheiro. Rousseau nunca andou muito bem de finanças, né, se inscreveu nesse ano, e o tema era o seguinte: a desigualdade entre os homens é autorizada pela lei natural ou pela história? Técnico, põe embaixo do braço, estava indo visitar de terror, estava preso e tal, começou a rabiscar na carruagem, escreveu um tratado magnífico, os jurados começaram a ler o tratado, jogaram fora, porque acharam que estava mal escrito, e a razão foi pela seguinte: Rousseau respondeu não a essa pergunta. A razão, o direito natural, a providência divina, seja lá o que for, não autorizam a desigualdade entre os homens.
Foi o único que respondeu não. Todos os demais responderam sim, inclusive o vencedor do concurso, que era o padre Talbot. Ninguém aqui ouviu falar, só ouvi falar porque sou obrigado a saber essas coisas, não sei para quê, né? Mas enfim, o padre Talbot disse que sim, Deus nos fez diferente, aquela história toda que nós conhecemos. A desigualdade tem a ver com o pecado original, né? Com a queda, né? Tudo isso, né? Esse ganhou o concurso. Rousseau defende que a igualdade, a desigualdade, ela não pode ser atribuída a nenhuma marca natural. Ao contrário, se formos falar de marca natural, vai dizer Rousseau, é a igualdade. A igualdade é a condição natural dos humanos. Mas ele, esperto como era, dizia o seguinte: eu quero contar para vocês como é que essa igualdade original se transformou em desigualdade. Esse é o projeto dele. Aí a banca lá, mas qual é a metodologia que o senhor vai usar? Qual é o marco teórico que o senhor vai usar? Quais são as evidências? Qual é o banco de dados que o senhor vai usar para fazer esse argumento? E o Rousseau não tinha evidência, não tinha banco de dados, não tinha nada. E, antecipando-se uma inquisição inquisitorial como essa, diz o seguinte: para fazer essa história, comecemos por afastar todos os fatos. Portanto, ele se propõe a fazer uma história cuja premissa metodológica, eu não estou considerando ninguém a fazer isso não. Meus colegas aqui não se preocupem, eu não estou sendo irresponsável. Estou descrevendo uma maneira pela qual Rousseau se propõe a fazer uma história da desigualdade e diz: comecemos por afastar todos os fatos. Mas por que, Rousseau, você vai afastar todos os fatos? Porque os fatos estão todos contra mim. E eu estou contra os fatos. Esse é o ponto. Quer dizer, uma filosofia política contra os fatos, né? Não factual, mas contra os fatos. Aliás, vai ser seguida pelo seu colega Voltaire, quando escreve um poema contra o terremoto de Lisboa. Vocês ouviram falar disso já, né? Ao terremoto de Lisboa, pouco tempo depois, Voltaire fica indignado com o terremoto, que é uma das mais belas cidades europeias, escreve um poema não para se apiedar das vítimas, para se solidarizar com as pessoas que perderam entes queridos, etc, etc. Ele escreve contra o terremoto e contra o autor do terremoto. Vocês imaginam quem foi o autor do terremoto. Então, é uma filosofia contra os fatos. E Rousseau a mesma coisa. Não quero falar dos fatos porque eles são contra mim. Então, se você não fala dos fatos, fala a partir do quê? Fala a partir de uma premissa. Ok, qual é a premissa? Igualdade natural. Aí, antes que a gente pule no pescoço do Rousseau, céticos terríveis, né, fundamenta essa proposição. Ele se adianta e diz o seguinte: essa premissa, eu quero dizer o seguinte sobre ela: essa igualdade nunca existiu. Essa igualdade não existe e talvez jamais existirá. Aí ele emenda: a despeito disso, dela é preciso ter uma ideia segura para melhor avaliarmos a nossa condição presente. Olha o trajeto que esse homem fez. O objetivo dele é avaliar a condição presente. Mas qual é o método que ele vai usar? Qual é o critério? Qual é a medida que ele vai usar para avaliar a situação presente? O contraste. O contraste. Eu vou avaliá-la pelo contraste, pela sua negação. Hegel depois vai vir para fazer um carnaval com isso, como vocês sabem. Mas Rousseau não havia lido Hegel. Bom para ele, né? Senão o argumento ficaria ininteligível dessa parte. Então, é pela negativa que eu vou falar da desigualdade. Tá? A partir de um ponto de vista que não exige localização histórica, que é uma premissa. E eu tenho que ter clareza dessa premissa para melhor avaliarmos a nossa condição presente. E aí, meus caros, isso pegou, todos nós somos rousseauianos nesse sentido. Ninguém viu a igualdade aqui, nunca vimos a igualdade, em nenhum nível, eu nunca vi. Já estou há algum tempo no planeta, nunca vi. Né? Mais desiguais, menos desiguais, mas a igualdade, como ideia, eu nunca vi. Né? Talvez não venha a ver. Mas, a despeito disso, a referência normativa à ideia de igualdade é fundamental para a observação que eu faço e que vocês fazem a respeito do mundo tal como ele se apresenta. Tá? Portanto, é uma refutação um pouco do ceticismo, né? Quer dizer, uma premissa que não se sustenta, que pode ser, portanto, denunciada como hipotética, que seja, né? O fato de que eu tomo a premissa como um ponto de observação, e a partir desse momento, só para fechar essa referência ao Rousseau, olhar para a diferença entre os seres humanos, adquirir outro gosto ruim. Né?
Porque, evidentemente, que antes de Rousseau, nós olhávamos para os seres humanos e víamos que havia pobres, miseráveis, ricos, opulentos, indiferentes. A miséria humana a gente via. Mas víamos como se fosse a paisagem, como se fosse pão de açúcar, sabe? Como se fosse, sei lá, Enseada de Botafogo, né? Parte de uma geologia social. Né? E agora, como é que nós vemos essas coisas? Isso é impossível, isso é injustificável. Mesmo quando somos impotentes de alterar imediatamente a situação, a indignação toma conta da nossa percepção. Infelizmente, nos acostumamos com a fenomenologia do sofrimento e a pele vai engrossando, enfim, a insensibilidade ela acaba tomando conta da gente, às vezes, mas no fundo há um resíduo ali de estranhamento possível, como somos chamados a atenção. Tá? E a desigualdade passa a ser um problema. Percebe o ponto? Ela passa a ser um problema, enquanto que antes ela era, sei lá, pão de açúcar. Alguém aqui é contra o pão de açúcar? Vocês querem assinar um manifesto aqui, ao final da conferência, uma parte assinada, contra o pão de açúcar? Não, né? Certo? Mas nós reagiríamos se tivéssemos que escolher um candidato que defende a desigualdade e um candidato que defende a igualdade. A gente teria uma atitude muito mais proativa nessa segunda opção do que na primeira. Esse é o ponto. Então, Rousseau está falando por uma época que a desigualdade era o pão de açúcar. Ela tinha, portanto, uma vigência ontológica natural. Tá? Então, esse é o ponto do argumento, tá? Que diz respeito a essa dimensão da abstração e a dimensão da fabricação do comum. Tá? O fator abstração, aqui já estou nos últimos parágrafos, ele não opera apenas como retaguarda alucinatória de experimentos práticos, como se fosse uma ficção produtiva no sentido aristotélico. Ela acaba por configurar a gramática da autorrepresentação dos próprios sujeitos. Apesar de singulares e distintos, os sujeitos podem tomar-se como iguais e indistintos. Dessa internalização do abstrato decorrem consequências em nada abstratas. Da isonomia passa-se a isegonia, no caso grego, a igualdade no uso da palavra, e a centralidade da deliberação pública, e o espiral de regramentos que cada vez mais atinge investimentos em aplicativos práticos fundados em valores e princípios abstratos. A vida que segue, confusa e produtiva ao mesmo tempo. A confusão da deliberação e o caráter produtivo que é a deliberação. Tá? Abstração, isonomia, deliberação. Deliberamos porque não sabemos. Tá? Por não dispormos de respostas verdadeiras, nós deliberamos. Só o que ignoramos exige deliberação. Não estará sob nosso juízo, por certo, a composição de figuras geométricas. Nós não vamos fazer assembleias para determinar qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá? Ninguém delibera sobre isso. Né? Essa lógica se abate sobre nós de maneira inegociável. Mas a forma e os propósitos da cidade não dispensa o uso da deliberação sobre temas incertos. Essa circunscrição comum com a qual eu estou falando. A bem da verdade, a filosofia não exige tão somente a democracia, como a sua condição de possibilidade. Em cenários, por exemplo, de democracia puramente majoritária, movidas pela expressão de tirania da maioria, a prática da filosofia é perigosa, além de vantajosa para ressentidos, pensando aqui em Âmbito e Meleto, do escritor de Platão, quer dizer, vantagem para ressentidos e eventuais comerciantes de cicuta, também lucram muito com a persecução dos filósofos. Uma sociedade aristocrática, por exemplo, ela pode reunir condições seguras para que a filosofia floresça. E foi assim que ela floresceu no século XVI, XVII, sociedades aristocráticas. Tá? O quadro da filosofia moderna ilustra muito bem. O quadro mais propício parece ser um sistema político nos quais ocorreu uma combinação entre democracia eleitoral e liberalismo político e cultural. Tolerância, diversidade, variedade e democracia eleitoral. Não é o melhor dos mundos, mas é um ambiente mais palatável para a liberdade de expressão. Tá? Mas não basta que a filosofia tenha em torno de si um ambiente mais palatável e menos asfixiante. Tá?
Michael Walzer, um dos mais importantes filósofos políticos norte-americanos contemporâneos, concluiu no seu belo livro das Obrigações Políticas, de 75, concluiu com a seguinte afirmativa: o que seria da política democrática sem seus críticos independentes? A ideia de crítica independente não deve ser tomada no sentido meramente tópico, né, marcador da nossa objeção com relação a alguma coisa aqui, uma coisa colar, política A ou política B, mas de uma atitude. Trata-se, e aqui realmente a conclusão propriamente dita, da constituição de uma reserva de abstração, na qual, além da invenção de conteúdos específicos, a própria experiência do pensamento, da reflexividade, faz-se relevante, como fertilizadora dos repertórios imaginativos. Claro está que a filosofia não possui o monopólio da alimentação dessa esfera abstrata. Outros saberes, outros discursos também jogam insumos dentro dessa esfera abstrata. Outras linguagens e tradições possuem formas e circuitos próprios de fertilização do imaginário, como são os casos notórios das artes e da literatura, da religião também. No entanto, a tradição da filosofia, em seus diversos campos, mantém uma relação especial no que diz respeito à configuração das formas de vida dos humanos. Em grande medida, os marcadores mais gerais da sociabilidade moderna foram afetados de modo direto por decantações de concepções de mundo geradas no ambiente do conflito das filosofias. Somos todos um pouco socialistas, um pouco liberais, um pouco conservadores, né? Porque as coisas que nós julgamos as mais importantes para a gente, queremos conservá-las, né? Queremos ter liberdade de associação, de organização e expressão. O liberalismo nos atende nessa expectativa. Queremos igualdade social, socialismo, do qual pouco se fala, do qual se parou de falar, continua a ser uma referência fulcral para essa expectativa de igualdade. Então, não tenham medo disso, nós somos quasímodos, sincréticos, né? Dependendo do tema que se colocar, é uma decantação de filosofias políticas específicas que para a nossa produtividade expressiva, se abateu sobre nós, né? A despeito das suas dissonâncias, daquele conflito, inúmeros utensílios abstratos, né, foram introduzidos na linguagem. Aí, quer dizer, linguagem, não estou falando de ideias ou de mundos e ideais independentes do mundo das coisas. Linguagem. Sem a linguagem, sem a expressão, nada disso que eu estou falando faz sentido, né? Então, utensílios abstratos foram introduzidos na linguagem que empregamos para falar das coisas, né? Linguagem que empregamos para falar das coisas. E assim, para dar muitos exemplos possíveis, Rousseau, no seu magnífico discurso, né, disse-nos que para entender o fenômeno da diferença real entre os humanos, lançou mão da ideia abstrata de igualdade, que ele mesmo afirmou ser historicamente inexistente. Mas, quer dizer, não importa que é historicamente inexistente, o que importa é a eficácia do signo. O que importa é dizer alguma coisa, é pôr a igualdade, introduzir a desigualdade da linguagem ordinária. A questão da fundamentação histórica é irrelevante quando essa linguagem ela é fertilizada por imagem dessa natureza. Por honestidade, devo dizer que o contrário também é possível, certo? Escrevi no outro ensaio sobre a destruição como paradigma, que um dos acontecimentos inovadores que apareceram no Brasil depois da fatídica mudança ocorrida em 2018 é a introdução no vocabulário comum que eu chamo de palavra podre. A presença de uma palavra podre, né? Uma palavra que destrói o ambiente semântico no qual as palavras são ditas, né? Pela proliferação do baixo calão, não por moralismo meu, mas baixo calão, serviço da ofensa, pelo uso da linguagem como arma de destruição do outro, como forma de estigmatização. Portanto, a podridão também, existe uma podridão linguística, que também, no certo sentido, num sentido muito poderoso, se insinua na configuração desses utensílios que utilizamos para descrever o mundo da vida. Portanto, há um combate também por essa reserva abstrata. Eu temo, por vezes, que a metáfora da reserva abstrata dê para a gente a ideia de que há um reservatório
ao qual nós podemos nos socorrer e está imune às vicissitudes do mundo. Esse reservatório está crescentemente sendo acossado. Tá? E acossado, sobretudo, pela recusa da abstração como referência, né? E pelo predomínio do concreto nos discursos políticos, né? pela referência do real, do imediato, do idêntico, independentemente do equivalente. Mas o elogio do idêntico, né? Se dá de uma maneira combinada a desqualificação do equivalente como forma de neutralização, né? De silenciamento do que as diferenças podem exprimir. Evidentemente que as diferenças exprimem demandas absolutamente justas e necessárias e fundamentais, mas a expressão da diferença sem a referência ao equivalente, né, sem a preocupação de que comum nós estamos construindo, ela vai gerar cada vez mais diferença e a impossibilidade de que esse comum abstrato configure um comum prático, um comum político, um comum que tenha força operativa para mudar a natureza das coisas. As coisas não têm natureza, né? Elas estão aí para serem renaturalizadas o tempo todo, né? Então eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, para evitar qualquer ideia de que a reserva imaginária é um refúgio. Né? Vamos refugir para a imaginação. Há que defendê-la. Há que defendê-la da palavra podre e há que defendê-la também da objetivação do discurso político, que evita abstrações e cada vez mais se refere a nós mesmos como corpos da sua pura materialidade, tá? Sem que a gente tenha formas imaginárias e formas expressivas imaginárias de definição de experimentos comuns. Bom, a posição ocupada pela filosofia na constituição dessa reserva de abstração está longe de ser consolidada. Não se trata de um mundo distinto da experiência, né? O mundo lá e a experiência está aqui, no qual essas ideias subsistem intocadas e como formas conceituais à disposição das nossas inumeráveis necessidades de socorro. A reserva que menciono, ainda que dotada de dinâmicas inerciais, ela existe, ela está lá, resulta em dilatada medida da ação e do esforço dos seus praticantes. A filosofia pertence ao campo da cultura, sem que a ela possa ser reduzida como um dos seus efeitos. Não falo de causalidade, mas de inerência. A filosofia, tal como a literatura, não reflete a realidade, ela afeta a realidade. As formas e os efeitos dessa afetação, assim como sua força e intensidade, dependerão da capacidade do empenho dos praticantes da filosofia, impor sob sua inspeção os dilemas constitutivos daquilo que David Hume designou como The Common Affairs of Life, os assuntos da vida comum. Numa chave inconclusiva, diria, o alcance dos efeitos filosóficos sobre a constituição e o enriquecimento de uma cultura democrática, mais da democracia como regime, de uma cultura democrática, dependem, a meu juízo, da presença de uma disposição filosófico-política de lidar com os temas da vida comum e de, ao fazê-lo, enriquecer a reserva cultural da abstração. A relação entre democracia e filosofia depende, portanto, da consistência e do empenho de uma política filosófica ou de uma política para a filosofia. É isso. Obrigado pela vossa atenção. Bom, gente, primeiro agradecer